Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo deste canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o processo de atração do meu carro próprio. Eu quero deixar bem claro aqui que não é nenhum carro de luxo, não é nenhuma BMW, pelo contrário, é um carro popular, mas é o primeiro carro da minha vida. Então eu conquistei ele praticando algumas técnicas aí e eu vou contar tudo nesse vídeo. Então, se você é novo no canal e tá procurando como usar a lei da atração e técnicas a seu favor para conquistar o seu primeiro carro, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudinho o que eu fiz para conseguir. Bom, gente, eu quero começar esse vídeo então contando um pouquinho para vocês de como que foi toda a minha trajetória em relação a carro, toda a minha vida e as crenças que eu tinha em relação a carro. Eu nunca fui uma pessoa que eu tive incentivo por parte da família em ter o meu carro próprio, tanto que eu demorei muito para tirar minha habilitação e eu nunca tive esse incentivo, né? Vai lá, compra o seu carro, adquire o seu carro, você vai ter independência com o seu carro. Pelo contrário, né? Durante a minha vida, grande parte dela, eu morei no centro da cidade, então eu resolvia tudo muito a pé. E sempre quando eu precisava fazer uma coisa mais distante, né, da onde eu morava, eu procurava Uber. E para mim sempre foi muito cômodo o Uber. É uma facilidade tremenda, gigante que a gente tem de uns anos para cá, né? É uma tecnologia revolucionária que vem para nos ajudar muito. Porém, quando eu comecei a namorar, né, na época meu namorado, hoje ele é meu esposo, o Lucas, ele sempre teve o carro dele e ele sempre conseguiu o carro dele por meio de consórcio. Não quero julgamentos aqui, né, para dizer se é o melhor meio de ter o seu carro próprio, se não é, enfim. Eu sei que quando a gente começou a namorar, ele me incentivou muito a conquistar o meu carro. Isso faz uns 6 anos, mais ou menos. E ele falava pra mim, você precisa ter seu carro para você conseguir fazer suas coisinhas, ir na academia, ir no Pilates. Por quê? Antes de eu ter o meu carro, eu sempre procrastinei muito de fazer as minhas coisas e usava isso como amuleta, como desculpa para não fazer nada. Então, eu não vou pra academia porque o meu horário de academia de treino é antes das 6 da manhã e eu não vou conseguir Uber. Ou, é muito ruim ir pro Pilates no meio do almoço porque eu tenho que pegar um Uber e é muito corrido e não vai dar tempo. Então, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontecia demais. Eu arrumava 1000 desculpas para não fazer as minhas coisas porque eu não tinha um carro. Eu quero ir visitar minha mãe que mora longe, mas eu dependo do Uber. Então, se tornava uma desculpa sempre para eu não fazer as minhas coisas. E diante disso, diante dos meus desejos, das minhas vontades, o meu namorado, né, que eu falei pra vocês, ele começou a me incentivar. Você tem que ter um carro, compra um carro para você poder fazer suas coisas com mais liberdade, não ficar dependendo tanto de Uber, para você sair, passear, ter autonomia de fazer o que você quiser no horário que você quiser, sair de um lugar, vai para outro. E ele começou a plantar essa semente na minha cabeça. Eis que então, né, diante dos conselhos dele, eu comecei a pagar um consórcio e fui, né? Só que aí eu comecei a despertar esse desejo muito forte em mim, comecei a limpar algumas crenças, né, que eu tinha ali de que eu acreditava, gente, pra vocês terem uma ideia, que eu só ia ter o meu carro próprio quando eu ficasse rica. Eu acho que era isso que eu pensava, assim, como a maior crença limitante que eu tinha na minha cabeça. Quando eu ficar rica, quando eu viver somente do digital, quando eu conseguir tal coisa, eu vou ter o meu carro próprio. E não precisa ser assim. Aí eu fui quebrando essas crenças que eu tinha e fui entendendo de fato a importância de ter um carro, mesmo que popular, nos dias de hoje, o quanto ele poderia ser benéfico e poderia me ajudar. Eis que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que é uma técnica milenar. Eu comecei a praticar o Ho'oponopono graças a Beth Russo, né? Se você não a conhece, eu recomendo muito que vocês procurem os vídeos dela aqui no YouTube.
ela sempre ensinou muito a gente a fazer o Ho'oponopono, que é uma técnica de limpeza para você eliminar todas as crenças que estão enraizadas no teu inconsciente sobre determinado assunto, sobre determinada coisa que você queira. A Beth Russo, inclusive, no Ho'oponopono para as mulheres, ela ensina que você precisa mentalizar o seu nome, dizer abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, na prática, né, no meu caso, ficaria assim: Stephanie, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Em vários lugares falam que você precisa afirmar isso por dia 108 vezes. Gente, eu pratico assim, quando eu necessito de fato limpar alguma coisa dentro de mim, eu não me apego a número, a quantia. Eu me apego em fechar os olhos, mentalizar e acreditar que essa limpeza está sendo feita, independente da quantidade. E, gente, eu comecei, né, de uns 2 anos e meio, 3 anos pra cá, a mentalizar muito. Meu carro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E comecei a afirmar, mentalizar. E eu sabia que não ia ser uma coisa que ia acontecer da noite pro dia, porque eu tinha essas crenças que eu pontuei pra vocês, né? Que eu só ia ter meu carro quando eu ficasse rica, por exemplo, ou quando eu vivesse 100% do digital. Mas eu comecei a praticar pra limpar essas memórias que estavam me travando, me bloqueando, e essas crenças que estavam enraizadas há muito tempo dentro de mim. E uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, gente, que pra mim é a grande sacada e o porquê que eu tô gravando esse vídeo, é que se vocês forem assistir qualquer conteúdo de lei de atração aí, qualquer vídeo, gente falando, todo mundo diz o seguinte, que a gente precisa dar nome, da cor e da forma para aquilo que a gente quer. Exemplo, eu quero o carro X da cor azul com banco de couro vermelho e da marca tal. Enfim, você precisa detalhar para o universo aquilo que você quer. É o que a grande maioria fala, é o que os grandes players aí da lei da atração falam. Porém, gente, eu também não me apeguei a isso e explico pra vocês o porquê. Eu sempre fui muito desligada a carro. Eu nunca tive muito conhecimento sobre os carros do mercado. Eu acho um carro bonito, mas eu não sei falar que carro que é. Eu não sei as marcas, eu não entendo de modelo, eu não entendo qual que é o ano, eu não entendo nada, absolutamente nada de carro, tá? Se alguém se identifica comigo nesse vídeo, por favor, comenta aqui para eu saber que eu não estou sozinha. Obrigada! Como eu não sabia nada sobre carro, eu falei, gente, eu não vou parar um tempo da minha vida escolhendo o carro que eu quero. Por quê? Porque eu poderia me limitar a um carro específico. E eu sempre tinha uma convicção que se a hora que eu parasse para pensar, eu ia ficar com medo de não ter dinheiro para comprar aquele carro que eu estava pensando. E eu ia ter que ficar pensando no como. E a gente não pode pensar no como, né? A gente tem que acreditar que o universo vai trazer. Então, o que eu fiz para eu não me sabotar? O universo vai mandar o melhor carro para mim, de acordo com a minha necessidade e de acordo com o que eu posso pagar. O universo está mandando o melhor para mim. E, gente, eu me apeguei a isso 100%, 1000%. E deu muito certo, tá? Já dou um spoiler aqui dizendo que deu muito certo. Então, quando eu fazia o meu Ho'oponopono, meu carro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu tinha plena convicção dentro de mim que o universo ia mandar o melhor carro para mim. E eu confiei 100% no universo, confiei 100% em Deus, de que o carro em relação às minhas necessidades iria me atender e ao meu bolso iria me atender também. Eu sabia, eu tinha certeza dentro de mim que eu não precisava escolher porque o universo ia me mandar o melhor. Então eu simplesmente confiei. E todos os dias quando eu passava, eu moro em condomínio, né? Eu moro em prédio. Então toda vez que eu descia do elevador e me dava de cara com a garagem,
eu mentalizava meu carro abençoado, como se ele estivesse ali. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo muito, meu carro abençoado. E sou grata por você poder me levar até a casa da minha mãe, sou grata porque com o meu carro eu consigo fazer minha academia no horário que eu quero, eu sou grata ao meu carro porque com ele eu posso fazer pilates, eu posso ir pro centro fazer as minhas compras, eu posso ir pro shopping no final de semana comprar o que eu quero, eu sou grata, sou grata, sou grata. E foi isso, gente, eu fiquei afirmando essas frases e tendo plena convicção de que o universo mandaria o melhor carro para mim, tá? Então, diferente, né? Reforço aqui, diferente do que todo mundo fala, que você precisa escolher cor do carro, modelo, ano e tudo mais, e entregar para o universo, eu não fiz isso. Eu confiei que o meu carro estava na minha garagem e o melhor carro para mim foi enviado pelo universo e assim foi feito. Vou contar agora todos os processos ali. Eu tinha mais uns 4 anos de consórcio para eu pagar, porém eu fui sorteada ali na carta e eu consegui, né, pegar o valor. Quando eu fui sorteada, eu tinha a opção de continuar com aquele valor ou dobrar o valor da minha carta de crédito. Eis que, quando eu peguei a carta de crédito, gente, eu tentei me sabotar de todas as maneiras. Aí vem as crenças limitantes. Não, mas eu não preciso de carro. Não, mas eu vou gastar muito andando de carro. Não, mas tem gasolina, tem manutenção, tem IPVA, tem isso, tem aquilo. Não, eu não preciso de um carro agora. Será que eu vou ter condição de assumir as prestações agora disso? Não, por que eu vou fazer isso? E eu comecei a me sabotar de toda maneira. Aí foi o meu marido lá, não, você precisa de um carro, você lutou pra isso, você pagou até aqui, você precisa, você quer andar por aí pela cidade, você quer fazer suas coisas, você quer ter a sua autonomia. Olha até onde você chegou agora, você foi sorteada no consórcio, você pode pegar o teu carro. Como que você vai abrir mão disso? Beleza. Gente, aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar e foi tudo muito rápido, né? Eu fui contemplada na sexta-feira, na quinta-feira da outra semana eu já tinha escolhido o carro e tava trocando a documentação, passando pro meu nome e tudo muito certo, assim deu, né? Depois que eu comecei a pesquisar o carro, gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu sou canhota. E quem é canhoto sabe o quão é difícil a gente trocar marcha. Ainda mais pra mim que eu nunca tinha dirigido, né? Eu tinha tirado a minha habilitação, mas eu fiquei muitos anos sem dirigir. Eu confesso que eu estava com medo. E eu comecei a pesquisar, né, a possibilidade de eu ter um carro automático, já que eu tinha sido contemplada no consórcio. Eis que, no domingo, né, eu tinha sido contemplado na sexta, no domingo, meus pais estavam em casa, a gente conversando sobre isso e tudo mais. Eu abri a OLX e lá na OLX fazia 3 horas que uma cidade vizinha tinha anunciado um Peugeot 208 com teto solar automático. Fazia 3 horas mais ou menos que eles tinham anunciado. E eu olhei e eu falei pro meu marido, eu falei assim, e esse aqui? É um carro bonito, é automático, pra canhoto, né, que nunca dirigiu, não teria tanto problema. E se eu dobrasse o valor da minha carta, né, caso eu optasse pela dobra da minha carta de crédito, eu conseguiria pegar ele. Ele gostou, ele agendou com um cara da cidade vizinha. Gente, perdão, eu falei errado, meus pais estavam aqui no sábado, eu fui contemplada na sexta. No sábado, meus pais estavam em casa, a gente estava conversando sobre isso e meu marido agendou essa visita para domingo de manhã, porque é uma cidade vizinha, e nós fomos até lá. Eu me apaixonei pelo carro. Ele dirigiu, deu uma volta comigo, porque até então eu não sabia dirigir, não lembrava como se pegava um carro, não tinha como eu fazer esse processo de treino ali rapidamente no teste. Ele andou comigo e eu falei, gente, é o carro da minha vida. É esse carro aqui. Universo, obrigada, eu estou pronta, eu recebo. Carro com teto solar e tudo, gente. Eis que meu marido fez a negociação pra mim, porque eu também não entendo nada. Aí fomos, né, corremos atrás de documentação, fui até o consórcio, transferimos pro meu nome, o consórcio fez o pagamento pro antigo dono e eu tô com meu carro, gente, faz 1 ano já, agora em julho de 2025 completa 1 ano que eu estou com esse carro.
E, gente, eu quero dizer pra vocês que o universo mandou o melhor. Ele mandou um carro automático pra mim, um carro com teto solar. É um carro popular? É um carro popular, tá? Igual eu falei no começo do vídeo, não é uma BMW, não é um carro de luxo. Mas foi o primeiro carro da minha vida aos 33 anos que eu conquistei, praticando Ho'oponopono e confiando plenamente que o universo mandaria o melhor carro pra mim. Eu fui contra, né, ao que dizem aí na lei da atração, que você precisa escolher um modelo, você precisa escolher a cor. E, gente, se você acredita nisso, se você pratica isso, tá tudo bem. Mas eu sabia que eu ia ficar pensando, ai meu Deus, e se eu não tiver dinheiro para pagar esse carro? Como que vai ser? Gente, o universo me mandou o carro que hoje eu dou conta de pagar, sabe? Então, eu acreditei que essa seria a minha forma de manifestação. E assim foi, tá? Então eu quero deixar uma mensagem principal no fim desse vídeo de que acredite na sua intuição. Não se apegue tanto às técnicas, né, que você vai ver aí. Claro que elas são mecanismos e ferramentas para você atrair, co-criar e manifestar a vida dos teus sonhos. Você pode sim utilizar esses recursos, mas acredite também na sua intuição. Acredite naquilo que vai fazer sentido para você. Às vezes você se apega a uma técnica, ai, mas eu tô fazendo a técnica errada. Cara, confia no teu coração, confia na tua intuição, confia no universo. Se você acha que aquilo é o melhor jeito de fazer, vai e faz. Não tem ninguém falando que é errado, sabe? E assim você vai co-criar de fato o que você quer, acreditando, confiando. Foi assim que aconteceu comigo, tá? Eu acreditei que o universo mandaria o melhor carro, sem eu dizer qual eu queria. Eu sabia que o melhor iria vir. E hoje eu sou extremamente feliz e grata pelo carro que eu tenho. Ele é muito melhor do que eu havia imaginado. Um dia, se eu sonhei com um carro manual, eu sonhei com um carro muito mais barato do que o carro que eu tenho hoje, mas o universo me surpreendeu, né? A vida nos surpreende quando a gente confia. Esse é um conteúdo que eu queria compartilhar muito com vocês. Se você gostou, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo aí para todo mundo pra gente crescer cada vez mais essa comunidade e me conta nos comentários se você gostou. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau!